Quando a gente controla o orçamento, como é que a gente vai identificando esses gastos? A gente vai identificando esses gastos, sejam eles estruturais, eventuais, mais corriqueiros do dia a dia, e a gente vai informar eles numa planilha, né? Então a gente vai lá numa planilha e acaba classificando esses gastos. Não é assim que a gente faz? Eu acredito que algum de vocês aqui algum dia já fez uma planilha de despesa, por exemplo. Então nós vamos começar falando sobre o orçamento. E a gente pode até pensar nessa questão sobre ordem lógica, né? A filosofia disso qual que é? É que hoje a ordem lógica é PPA, LDO e LOA. Hoje a ordem lógica é essa. Mas essa não foi a ordem lógica ao longo do tempo. Porque a gente começou pelo orçamento e depois veio o planejamento. Então a ordem prática é orçamento, PPA e LDO. Faz sentido? Então essa é a ordem natural da coisa. Primeiro começou pelo orçamento, aquilo que era mais próximo de mim. Depois veio o planejamento. Hoje não é assim na lei, mas a prática nos aponta para essa realidade. Então olha só. Quando você olha para o orçamento, o que é importante a gente entender para dar o pontapé inicial? Imagina na sua realidade particular, pessoal. Imagina você no dia a dia seu. Você tem uma série de gastos que você realiza. Vai desde os gastos mais estruturados. Tá? O que seria um gasto estruturado? Seriam gastos considerados fixos, aqueles gastos com aluguel, energia elétrica, gastos com internet, aqueles gastos que você já tem comprometidos para poder pagar todo mês. Tá? Então vamos pensar assim, nesse termo, como se fossem gastos fixos. Né? Talvez fixo não seja a melhor palavra. Seriam gastos recorrentes, aquele gasto que você já tem estruturado, comprometido todo mês. Depois, além disso, você ainda tem gastos mais eventuais. Né? Então, gastos que você tem uma semana sim, outra não. Às vezes você tem no ano, tem um IPVA no início do ano, tem um gasto com alguma férias que você faz ao longo do ano. E você tem gastos mais corriqueiros, assim, gastos mais diários. Tá? Que vão desde um pãozinho que você compra, um café, imagina um doce, alguém que passa aí na sua entidade, né, na prefeitura, vendendo um salgado todo dia que você gasta. Então, aquele dinheirinho que você vai gastando todo dia. Então, isso tudo é muito real para mim e para você. Quando a gente controla o orçamento, como é que a gente vai identificando esses gastos? A gente vai identificando esses gastos, sejam eles estruturais, eventuais, mais corriqueiros do dia a dia, e a gente vai informar eles numa planilha, né? Então a gente vai lá numa planilha e acaba classificando esses gastos. Não é assim que a gente faz? Eu acredito que algum de vocês aqui algum dia já fez uma planilha de despesa, por exemplo. E nessa classificação, o que a gente procura fazer é identificar o tipo do gasto. Então, ó, isso aqui foi energia, isso aqui é água, isso aqui é internet, isso aqui foi o cinema, isso aqui foi o lazer, isso aqui foi um presente que eu comprei. E você vai identificando os gastos dentro dessa planilha de orçamento. Então, você vai estruturando dentro dela uma forma de identificar as despesas. Não é? Para que a gente faz isso dentro do orçamento? Primeiro, para fins de controle. Então, eu quero saber para onde é que está indo o meu dinheiro, quero poder controlar quanto que eu estou gastando por mês. Então eu vou controlando primeiro para isso. Num segundo momento, numa segunda hipótese, talvez para poder prestar contas disso para alguém, seja para o seu marido, para sua esposa. Você quer poder prestar contas de como é que o dinheiro na sua casa está sendo gasto. Então você acaba montando uma planilha, identifica as despesas nela e também as receitas. E pode ser que hoje você tenha só uma fonte de renda, tenha só a receita do seu salário, mas pode ser que você tenha um aluguel, pode ser que você tenha outras fontes de renda. Tá? Pode ser que você tenha algum rendimento de juro que você recebe, enfim. Pode ser que você tenha algum dinheiro emprestado e você está recebendo, né, o pagamento desse empréstimo todo mês. Então eu não sei quais são as suas fontes de entrada de dinheiro. Mas você também vai apontar nessa planilha quais são as suas receitas e vai identificar essas receitas para saber de onde é que está vindo o dinheiro que você recebe e que você está usando para poder pagar essas despesas que você tem, né, todos os meses, todos os anos. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque isso aqui é a nossa realidade, a gente vive isso daqui. Cedo ou tarde, a gente vai fazer uma planilha dessa, vai fazer um tipo de controle, como eu já fiz muito tempo, e como talvez você faça ainda.
Ou se você não faz, vai vir a fazer. E isso faz parte do meu dia a dia e do seu. Qual que é o problema disso? Tá? O problema disso daqui é, quando eu faço o orçamento, eu já tenho a possibilidade de fazer controle e prestar contas. Controlo de onde vem o dinheiro, para onde vai, e também consigo prestar contas de como eu estou gastando esse recurso. Se tem uma legislação que me determina como eu tenho que fazer o gasto, a partir dessa identificação e desse controle eu consigo dizer como é que eu gastei. Pensa comigo no seguinte, ó, na seguinte hipótese. Imagina que você e o seu marido ou a sua esposa, você e seu cônjuge, determinam o seguinte. Essa é uma determinação entre vocês, um pacto entre vocês. Você fala assim, ó, esse ano, nós vamos investir 10% de tudo que a gente ganha. 10% nós vamos investir. Isso foi um pacto entre vocês, né? Então você sabe que de tudo que você receber esse ano, 10% tem que estar alocado em investimento. Como é que você vai saber, olhando para o orçamento, se você cumpriu esse pacto, esse acordo entre vocês ou não? Fala para mim, como é que você vai saber se você cumpriu esse acordo entre você e o seu cônjuge de investir 10% do que vocês ganham nesse próximo exercício? Fala para mim, como é que você sabe se você cumpriu essa determinação ou não? Fundamentalmente eu vou saber da seguinte forma, ó, presta atenção. É uma pergunta simples, eu acredito que você vai conseguir me dar a resposta. Mas olha só, eu vou saber fundamentalmente da seguinte maneira, eu vou pegar o total das receitas, né? Vou pegar o total das receitas, que é a soma de todas as receitas que eu classifiquei aqui dentro do meu orçamento. E depois eu vou identificar aqui, ó, no rol das minhas despesas, o que eu informei como investimentos, aportes que eu realizei na minha poupança, no meu tesouro direto, aportes que eu fiz em alguma ação, em algum fundo imobiliário, enfim, não sei onde é que você está investindo. Talvez você esteja investindo, pagando as parcelas de um terreno. Cara, eu não sei como é que você está investindo o seu dinheiro, mas você vai identificar esse investimento dentro do teu orçamento. E você vai trazer aqui, ó, o total dos investimentos, né? Total dos investimentos, X. E aí você vai dividir um pelo outro. Então eu vou dividir, ó, vou pegar os meus investimentos dividido pelas minhas receitas totais e aí aqui eu vou ter o percentual que eu fiz de investimento. Não é assim que você faria essa identificação? E aí você vai chegar aqui a um percentual. Ora, se você gastou 11%, você atendeu o acordo que vocês fizeram. Se você gastou 9%, você não atendeu o acordo, não atendeu o pacto que vocês fizeram. Não é assim que funciona? Fez sentido até aqui para você? Isso aqui é uma questão importante para que vocês entendam do porquê que a gente classifica as informações dentro do orçamento. Mais do que isso, do porquê que a gente faz o orçamento na administração pública com uma riqueza de detalhes, com uma estrutura previamente estabelecida. É para permitir o controle e a prestação de contas, permitir que a gente cumpra os acordos que foram estabelecidos. Quando a gente fala assim, dessa maneira, como eu expliquei para você, né, sobre um orçamento doméstico, uma questão mais particular, é fácil de você entender. Mas entenda que, de maneira prática, essa discussão, sabe, essa analogia que eu fiz aqui com você agora, é a mesma analogia que a gente usa, por exemplo, para fazer a aplicação dos recursos na educação. Ora, em algum momento, os nossos legisladores entenderam que nós precisávamos estabelecer um acordo, um pacto, um acordo, isso se transforma em termos de lei, nós precisávamos fazer um pacto, um acordo de que 25% no mínimo, então, ó, um valor maior ou igual a 25% dos impostos, presta atenção, dos impostos e transferências de impostos. Então, o acordo é pelo menos 25%. Então, 25% ou mais
25% ou mais de tudo que vocês receberam de impostos ou transferências de impostos deve ser gasto, deve ser aplicado no ensino. Tá? Aplicado, gasto, tá? Depende de como você entende o termo. No ensino, tá? Na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na educação. Tá? Então, isso aqui é um acordo legal, é um pacto que foi realizado entre os legisladores, a sociedade, o executivo. Foi feito um acordo para isso. Tem uma legislação dizendo, ó, precisamos fazer. Por que é um pacto ou um acordo? Porque, cara, é 25 porque eles entenderam que era. Poderia ser 30, poderia ser 10. Então, é o acordo que eles chegaram. Poderia ser sobre todas as receitas. Aqui é só sobre a receita de imposto. Então, é um acordo, é um pacto. Olha, sobre quais receitas, qual é o percentual, em qual área, de que maneira pode gastar. Esse pacto, esse acordo que foi realizado, vai estabelecer os termos. Mas, fundamentalmente, ele vai dizer para mim e para você o seguinte, ó, tem que fazer porque esse é um combinado nosso. E tem essa legislação. Desde a Constituição Federal até leis complementares, leis federais, instruções, portarias, enfim, um conjunto todo de leis que vão formalizar esse pacto, esse acordo, e esse gasto aqui tem que acontecer. Tá? Então, isso aqui é o que seria prático para a gente entender dessa analogia inicial que a gente fez. Ficou claro para vocês aqui, até esse ponto? E nós vamos entender agora um pouco mais do detalhe do orçamento. Então, assim, de que maneira que a gente vai olhar para o orçamento, para a lei orçamentária anual, como é que ela organiza essa informação de maneira geral. Depois nós vamos olhar para a PPA e para a LDO para a gente poder finalizar a aula de hoje. Então, de maneira prática, a gente tem esse acordo, uma legislação que determina o gasto. Como é que a gente vai olhar, então, para o orçamento e identificar dentro do orçamento, fundamentalmente dentro da execução do orçamento, se esse pacto foi cumprido ou não? Então, aqui a visão no final foi cumprido ou não foi cumprido. Como é que a gente vai ter essa visualização? Nós precisamos, para poder, nesse caso, além de controlar e prestar contas. Por que controle primeiro? O controle é para que eu possa saber quanto que eu recebi de receita e de que maneira que eu estou fazendo o gasto. Então eu vou controlando isso, vou controlando a receita, controlando a despesa, para poder no final cumprir meu acordo. Então, por esse controle e monitoramento eu consigo saber se eu estou gastando mais do que deveria, se eu estou gastando menos do que deveria, se está aderente, se está de acordo. Então, esse controle permite essas decisões, do quanto ainda precisa gastar ou do quanto, né, já está suficiente o gasto. Então, eu controlo a receita e a despesa. E presto contas depois, no fim, para poder provar que fiz, porque não adianta eu falar que fiz, tem que provar. E para provar, para controlar e para prestar contas dessa informação, a Lei Orçamentária Anual, tá? A LOA, ela vai trazer uma estrutura fundamentalmente assim. Vou desenhar na prática, depois eu vou abrir com vocês alguns anexos ali para vocês verem na prática como é que fica. Então a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela vai trazer para mim e para você. Primeiro, uma legislação. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a LOA, ela é uma lei que tem um número, 1, 2, 3, 4, e tem um texto legal com artigos, com parágrafos, com incisos que vão determinar de que maneira que nós vamos estabelecer esse orçamento, quais são as regras relacionadas a esse orçamento. Então nós temos uma legislação. Dentro dessa legislação, a gente vai extrair, né, nós vamos extrair dessa legislação, digamos assim, alguns anexos. Nós vamos extrair dessa LOA, dessa lei orçamentária, o próprio nome diz, ela chama lei orçamentária. Tem uma lei que está atrelada a esse orçamento, uma lei que autoriza esse orçamento. Tem uma lei que formaliza esse orçamento. Não é um orçamento como eu e você fazemos assim, vou montar uma planilhinha aqui e meu orçamento está feito. Não. Tem essa construção, é claro, em termos de análise histórica, da construção prática dessa planilha, onde você vai encontrar os valores, isso existe. Só que para formalizar esse orçamento, a gente faz uma legislação, faz uma lei, um projeto de lei, manda para a Câmara. Lá na Câmara, essa lei vai ser avaliada pelos vereadores, vai ser discutida, vai ser votada, ela pode sofrer emendas, pode sofrer alterações, até que ela seja aprovada, né, quando o acordo está formalizado
ali entre as partes. E aí ela vira lei. Tá? E dessa lei a gente pode ter uma extração mais prática, visão mais prática, dos anexos dela. Esses anexos seriam relatórios que vão trazer para mim e para você uma visão assim, fundamentalmente. Ó. Imagina um relatório que vai trazer para mim e para você a visão de quais são as receitas. Aqui as receitas não num valor total, mas essas receitas elas vão ser classificadas, né? Vão ser classificadas para poder identificar o tipo de recurso que está entrando para a entidade, para o município. Então ela vai ser classificada por natureza de receita, por natureza, que é uma codificação decimal que ela vai receber, e ela vai ser classificada também por fonte de recurso. Fonte ou destinação de recurso, que é para identificar qual foi a origem daquele recurso, de que maneira que ele tem que ser destinado. Tá? Então aqui a gente tem uma classificação por natureza, uma classificação por fonte. Fundamentalmente isso. Tá? Isso aqui seria o primordial para nós em termos de controle e depois de prestação de contas. Então essa receita não é colocada aqui de qualquer maneira. A gente vai ver que existe uma estrutura. E do lado da despesa, tá? Do lado da despesa a gente também vai ter não só a classificação total, mas nós vamos ter aqui classificadores para poder identificar esse gasto e permitir o controle e a comprovação do cumprimento dos acordos legais que foram estabelecidos. E aí nós temos vários acordos legais. Tá? Tem para educação, tem para saúde, nós vamos ter acordos em relação à destinação mais específica de recursos vinculados, por exemplo, dentro da educação para o Fundeb, recursos do trânsito, recursos vinculados da saúde. Então nós temos várias vinculações, vários pequenos acordos que são realizados, vai desde os grandes acordos até os pequenos. Até mesmo as questões da lei de responsabilidade fiscal, que também criam limitadores, criam restrições para a gente dentro do orçamento, tá? Com relação a limites para gasto com pessoal, limites para endividamento. Então, esse controle, esse detalhamento da informação na despesa nos permite todo esse controle orçamentário para que a gente possa comprovar que está cumprindo todos os acordos estabelecidos. Tá? Todos os acordos, sejam eles de gastos que devem ser realizados ou de limitadores de gasto. E essa estrutura que a gente vai ter na despesa, ela vai ser fundamentalmente assim, ó. Nós vamos ver lá no relatório já na prática. Nós vamos identificar a classificação institucional, então nós vamos ter vários classificadores também, para identificar essa despesa. Classificadas em... Nós vamos ter a classificação institucional, que identifica qual que é o órgão que está fazendo o gasto, a unidade orçamentária, a unidade executora que vai executar aquela despesa. Então tem uma classificação institucional. Quando a gente identifica, imagina, dentro do organograma da entidade, dentro da estrutura dela, quem ficou responsável por aquela parte do orçamento, quem vai realizar aquele gasto. Imagina você que na sua casa você tem alguns gastos que estão sob a tua responsabilidade e outros para a responsabilidade do seu cônjuge. Então talvez vocês façam esse tipo de administração, talvez façam tudo em conjunto, mas podem ter gastos de responsabilidade dividida. Então aqui a gente identifica quem é responsável por aquela parte do orçamento. Quem é que vai cuidar dos investimentos? Ah, quem vai cuidar sou eu. Quem é que vai cuidar das contas do dia a dia da casa? Quem vai cuidar é essa pessoa. Então tem uma divisão institucional. Quem é que cuida de cada parte desses acordos que foram estabelecidos? Então tem a classificação institucional. Tem uma classificação que a gente chama de funcional, que a gente identifica função e função, é as áreas onde a gente realiza o gasto. A classificação programática, para níveis mais gerenciais, nós vamos identificar os programas e as ações de governo. Depois, as classificações de natureza da despesa, fonte de recurso, funcional, institucional, funcional, programática, a natureza da despesa, qual é o objeto do gasto, se é gasto com pessoal, com material, com serviços. Então, qual é o tipo do gasto, tá? E também a classificação por fonte de recurso. Tá? Então, toda essa estrutura que a gente vai observar aqui na despesa agora, ali vendo os anexos,
Essa estrutura permite a gente fazer o controle, o gerenciamento do orçamento e fundamentalmente vai nos permitir fazer também a prestação de contas dos recursos, para saber se a gente cumpriu ou não os acordos, os pactos que foram estabelecidos. Como é que a gente visualiza isso na prática? Essa aqui é a visão primeiro do orçamento que eu quero que vocês tenham. Então vamos ver aqui como é que a gente vai visualizar essa questão de maneira mais prática. Então aqui ó, a gente vai ter a lei em si, como eu falei para vocês, lá no quadro. Então nós vamos ter a própria legislação, que é a aprovação do projeto de lei. Então olha só, o projeto da lei ele vai estimar a receita, ou seja, qual é a receita que a gente vai ter dentro do ano, em valores totais, em detalhamentos, qual é a receita e qual é a despesa que a gente vai fixar. A despesa ela acaba sendo fixada, ela alcança um patamar mais rígido dentro do orçamento. Então aqui por estimativa, aqui por determinação, a receita e a despesa. Vai ter a legislação que vai estabelecer, ó, em termos de artigos, parágrafos, incisos, quais são essas receitas, quais são essas despesas e também algumas regras que a gente vai já entender mais adiante, que a legislação permite que a LOA detalhe, como por exemplo autorização para fazer créditos adicionais suplementares. Então, vamos falar disso aí mais para adiante. Então aqui tem a legislação que estabeleceu a receita em 79 milhões, a despesa também em 79 milhões, fundamentalmente buscando o princípio do equilíbrio orçamentário, com as receitas iguais às despesas. Esse é um princípio que a gente busca como premissa, tudo bem? Aqui embaixo, ó, já trouxe um quadro detalhando as receitas. Então, quais serão as receitas que compõem aquele total de 79 milhões? E aqui vai ter já uma identificação dessas receitas. Ó. Tem um quadro com esse detalhamento. Ainda não é um detalhamento a nível de natureza de receita, não é um detalhamento a nível de execução, mas já tem aqui um detalhe um pouco maior, como vocês percebem. Já está detalhado quanto vai receber de impostos, quanto vai ser de contribuições, quanto vai ser de receitas patrimoniais, agropecuárias ou de serviços, outras receitas e as receitas intra-orçamentárias. E aqui deu o total das receitas. Aqui já tem um detalhamento um pouco maior de onde é que vai vir esse dinheiro. Quais são as arrecadações. Depois aqui já tem um detalhamento também em relação às despesas. Ainda também não naquele detalhe todo que eu expliquei para vocês no quadro, mas já tem aqui algum detalhe sobre como é que vai ser feito o gasto desse dinheiro. Então, quanto vai gastar para pagar pessoal, então pessoal, os encargos, quanto vai ser para pagar juros, juros da dívida, juros de empréstimos, financiamentos, quanto vai ser para pagar outras despesas de manutenção, quanto vai ser disponibilizado em termos de investimentos, a amortização da dívida, que seria o pagamento de empréstimos, financiamentos, quanto foi estabelecido para reserva de contingências, para reservas de despesas mais emergenciais, despesas que não estavam previstas, que podem surgir ao longo do ano, quanto vai ser destinado para fazer a reserva do Instituto de Previdência, para que eles possam fazer caixa, fazer seus investimentos, e o total. Então aqui já tem um nível maior de detalhamento, compreende? E a LOA vai vir trazendo outros quadros, ó. Aí vai trazer a classificação institucional, e aqui ela vai identificar ó, o poder legislativo, qual vai ser a codificação das informações da Câmara dentro do orçamento. Como é que a gente vai classificar o dinheiro disponibilizado para o órgão aqui de gestão superior, para a Secretaria de Planejamento, para a de Finanças, para a de Educação, Cultura e Esportes. Então aqui tem a classificação institucional. Como se você olhasse para a entidade, imagina, para o município, e identificasse os departamentos, as secretarias. Então, quanto que cada secretaria, cada departamento, cada pasta, cada unidade, cada um vai chamar de um jeito, mas é quanto que cada responsável dentro daquele município vai ter sobre os seus cuidados desse dinheiro. Vai estar sobre a responsabilidade dele fazer essa execução e esse gasto. Então aqui é a classificação institucional. Depois a gente vai ter as outras informações, outros anexos que vão compor o orçamento. Aqui é a lei, ela vai trazer outros artigos, outras regras, não vou fazer toda essa leitura com vocês agora, não é esse o propósito. Só quero que você entenda que a gente vai partir dessa visão do orçamento,
onde nós vamos ter esses detalhes em relação à receita e à despesa. E depois a gente vai construir a visão do planejamento. Aqui ele já está numa visão mais estruturada, mais próxima da maneira como eu desenhei para vocês lá no quadro. Então esse aqui é um anexo, é um relatório que fica anexado à legislação. A lei ela é um pouco mais teórica, tem os artigos, tem ali alguns números, alguns detalhes, mas são os anexos que vão trazer para a gente uma visão mais detalhada. Então aqui ele vai trazer também ó, as receitas com um pouco mais de detalhamento, as despesas. Então a gente começa já a ter uma visão um pouco mais detalhada aqui, que já permitiria algum controle.